Senhor, para que eu consiga lecionar, Senhor, para que eu consiga ministrar e ensinar, Pai. Esse povo, Senhor, que está sedento pela tua palavra, Senhor, de aprender mais e mais de ti. Senhor, nos ensina, Pai, porque esse ensinamento ele não é meu, ele é teu, Senhor. Nos ensina, nos ministra nessa noite, Pai. Quem está assistindo agora e quem vai assistir a gravação depois, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, possamos sair dessa aula, Pai, como servos, servas, Pai, posicionados, Pai, na leitura da Bíblia diariamente, Pai, porque a tua palavra, Senhor, é o nosso alimento diário, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou passar para vocês agora os primeiros passos da revelação da Bíblia. Por quê? Antes da gente entrar na doutrina, é necessário que eu venha estabelecer alguns alicerces com vocês nessa noite, tá? Então, qual que é o objetivo dessa aula? Eu preciso colocar fundamentos, ensinar os princípios básicos, as coisas essenciais, né? Para que todo cristão ele precisa ter essa base, ele precisa ter esse ensinamento, né? A respeito do nosso manual de fé, que é a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas, né? Então, na Bíblia a gente vê a palavra de Deus, a gente vê as escrituras, rolo, a gente vai entender esses termos hoje, tá? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês, se você tá com papel e caneta aí, amém? Quem tem a apostila vai tudo para a apostila também, mas é bom você anotar. Quando a gente anota, a gente tem uma facilidade maior para aprender. Amém? Sejam todos bem-vindos, minhas obreiras estão aqui. Glória a Deus, a Rô tá aqui, deixa eu ver quem mais, a Rita também, pastora Lorena, Luana, Tiago, glória a Jesus, amém, amém, amém. Yasmin também, glória a Deus. Vamos lá. É, Esse termo, gente, Bíblia, né, é uma expressão muito conhecida e é a expressão, o termo mais usado por todos nós, né? Então, a expressão Bíblia vem do grego, tá? Que é biblion. E é usada várias vezes nas escrituras, tá? O que que significa Bíblia? Rolo, tá? Significa livro, rolo, ok? Então, o que que eu preciso que vocês entendam? Naquela época, pessoal, os livros, eles eram o quê? Pergaminhos enrolados. Quem aqui já teve um sonho, uma visão? Ah, um pergaminho. Naquela época era assim, tá? Era um pergaminho, tá? Então, biblion se referia a um pequeno livro, um rolo, tá? Então, o termo Bíblia, na verdade, é um termo plural, tá? Fala do conjunto desses rolos, tá? O conjunto desses pergaminhos é chamado de Bíblia, tá? Então, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó: lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então, nesse contexto bíblico, Jesus ele estava o quê? Dentro da sinagoga de Nazaré, o lugar ali onde os judeus se reuniam para ler a Bíblia, ler as escrituras e ensinar. Então, essa palavra Biblion é importante porque é a raiz da palavra, significa o quê? Bíblia. Então, naquele tempo, pessoal, não existia livros como os de hoje, né? Com capa, com página. Então, era um rolo mesmo, era um pergaminho feito de couro ou papiro, onde os textos eles eram escritos à mão, tá? Então, quando o texto diz aqui, lhe deram o livro do profeta Isaías, significa o quê? Que entregaram na mão de Jesus um rolo que tinha o texto de Isaías. Então, o que que Jesus fez? Ele desenrolou aquele rolo até ele encontrar o trecho específico que ele queria ler. Então, assim, gente, era muito mais complicado ler a Bíblia, não é igual hoje. Tudo bonitinho, numerado, a capa aqui, né? Então, foi dessa forma. Hebreus capítulo 10, versículo 7. E eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, tá? Então, a expressão no rolo do livro é também biblion no original, tá? Agora a gente vai falar das escrituras, né? O termo. Pastor, então o que que eu falo? As escrituras, eu falo Bíblia, eu falo rolo. Então vamos lá. A palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus.
útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá? Então, o termo escritura também vem do grego, grafé, que é usado como um título, tá? Então, gente, escritura, Bíblia, a gente está falando de uma mesma coisa, tá? Agora a gente vai falar da palavra de Deus, que também é Bíblia. Qual que é a referência? Onde que está na Bíblia a palavra de Deus? Mateus, capítulo 15, verso 6. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da sua voz, por causa da vossa tradição. Então, Jesus aqui, ele usa uma expressão, palavra de Deus. Então, palavra de Deus, ele estava se referindo o quê? A Bíblia, as escrituras, tá? Então, palavra de Deus, escritura, Bíblia está se referindo ali como um todo, ok? Então, quais são os títulos principais usados pela própria Bíblia para descrever ela mesma, tá? Bíblia, escrituras e palavra de Deus, tá? São essas únicas três palavrinhas, tá? Agora vamos lá. Por quem que a Bíblia é inspirada? A Bíblia é inspirada por quem? Por Deus, tá? Qual que é a referência disso? A Bíblia não é inspirada por um ser humano. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, tá? Então vamos lá. A Bíblia é um livro escrito por homens que foram inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não tem como você estar ali num debate, numa discussão. Gente, já vou deixar a primeira lição dessa aula. Não entre em debate, não entre em discussão, você só vai perder seu tempo, tá? Uma vez, uma ovelhinha do ministério, a Carol, ela mandou mensagem, pastor, eu fiquei me tremendo, nervosa, comecei a falar um monte de coisa. Eu falei, Carol, não adianta. A pessoa tá ali discutindo, debatendo, com um capiroto no corpo. Você vai querer explicar a Bíblia para ela? Ele começou a discutir, falar, então por que que Deus permite? Então, essa é a primeira lição, não fica discutindo, tá? A Bíblia é um livro escrito por homens, está inspirado por Deus. Então, por que que as feministas hoje, né, elas falam assim, a Bíblia é um livro machista, né? Foi homem que escreveu. Aí você fala, não, 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 não. Foram homens inspirados por Deus, tá? Porque se fosse um homem, ia ser a ideia de um homem, tá? Então, qual que é a referência para isso? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, tá? Aqui tem um monte de referência para vocês, tá, gente? Ó, sabendo que nenhuma profecia da Escritura vem da particular elucidação. Então, não vem de mim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, assim, a Bíblia está dizendo o quê? A autoria é de Deus, tá? Ai, pastor, a Bíblia tem um coautor? Não, eu acredito que não. Eu acho que é tudo de Deus mesmo, o homem ali. Porque a gente fala assim, o homem é o coautor. Não, o homem foi ali apenas um instrumento, uma ferramenta usada por Deus para descarregar aquilo que era o quê? Da inspiração do próprio Deus, tá? Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu acredito que seja muito interessante vocês saberem, tá? Os próprios escritores da Bíblia, eles tinham essa consciência, tá? Que não vinha deles, vinha de Deus. Pastor, aonde que tem essa consciência? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, aqui, Paulo, ele tinha consciência que ele falava da parte de Deus. Então, ele está expondo claramente que ele sabe que fala da parte de Deus, que não é a sabedoria dele, tá? Testemunhos dos profetas. Qual que é a referência? 1 Pedro, capítulo 1, do 10 ao 12, tá? Então, aqui tem uma referência que está dizendo assim: foi a respeito da salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós, outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, tá? Então, ali, a eles foi revelado que, não para si mesmos,
mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o evangelho, tá? Então aqui os profetas falaram e testemunharam pelo Espírito Santo sobre a vinda e a obra de Cristo, tá? Então assim, tanto os profetas do Velho Testamento quanto os evangelistas e os apóstolos do Novo Testamento, eles foram movidos pelo Espírito Santo, tá? Agora a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus sobre as escrituras, tá? Então aqui, gente, Jesus, ele baseava toda a discussão nas escrituras, tá? Então se Jesus, quando ele estava lá dialogando, a base dele era a Bíblia, tá? Porque se nós deixamos de ler a Bíblia, muitas vezes a gente vai debater com a pessoa, a gente não vai ter base, tá? Tem momento, como eu disse, o ideal é evitar qualquer tipo de confronto com os ímpios. Por quê? Porque se você não tiver propriedade do que você está falando, você vai piorar a situação. Então, o melhor, gente, é aquilo. O silêncio, né? A palavra, o silêncio é ouro e a palavra é prata. Então, tem coisas que o ideal é você ficar em silêncio. Porque você vai falar uma coisa que você não domina, certamente vai dar ruim. Eu vou te falar algo, tá? O diabo sabe da Bíblia de cabo a rabo, tá? Isso é bíblico. O diabo, ele entende de Bíblia. Então, se ele tá lá no corpo de alguém que tá ali te provocando, você vai entrar, a pessoa talvez vai falar mais coisa que você, e aí você vai sair envergonhado. Por isso que eu falo, gente, estudem a palavra de Deus, tá? A Bíblia, ela precisa ser o nosso manual diário, tá? Então vamos lá, Jesus, ele fazia referência ao Pentateuco, tá? A Adão, Noé, Abraão, Davi, Jonas e os profetas, tá? Então vamos lá. O Senhor Jesus, ele respaldava as escrituras, tá? Isso para nós é um fundamento que não pode ser questionado. Isso não tem questionamento. Jesus, ele respaldava a palavra, tá? Então vamos lá. Se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, então ela se torna a nossa única regra de fé, tá? A Bíblia é. Os profetas do TikTok mostram quanto o inimigo sabe a Bíblia, com certeza, tá? Então vamos lá. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para nos conduzir à salvação e ao conhecimento dele, tá? Ela contém tudo o que a gente precisa para viver em comunhão com Deus, tá? Só que assim, gente, a Bíblia, ela não tem tudo o que existe no universo, tá? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, ela é suficiente para a fé e para a vida, mas não necessariamente ela é exaustiva em informações. Então, assim, gente, às vezes a pessoa, ai, mas essa palavra não está na Bíblia. Tá, gente, a Bíblia não vai falar de internet, de avião, de genética moderna. Então, o que que a Bíblia vai trazer? Ela vai trazer princípios que nos orientam sobre como usar tudo isso de forma santa e sábia, tá? Então, tem gente que fala assim, ai, mas tem coisas, depressão não tá na Bíblia. Então, a gente tem que ter o quê? A sabedoria. Olha, a Carla fez uma excelente pergunta. Pastora, qual versão você indica para quem está começando a ler? Gente, para quem está começando, eu indico a NVT, tá? Que foi a que eu comecei. Se você está começando a ler a Bíblia, NVI, NVT, não adianta eu querer dar uma dessa aqui para você. Isso aqui foi o Thiago que me deu, tá, gente? Até eu, tá? Eu que estou aqui ministrando para vocês, que estou como professora, eu tenho ainda uma certa, eu apanho muito com essa daqui, tá? Que é a essa é a Almeida Revista e Corrigida. Essa Bíblia é maravilhosa. Essa daqui é uma Bíblia de estudo que eu ganhei do meu filho espiritual, Tiago, tá? Aí o que que eu tô fazendo? Porque eu não tô acostumada ainda muito com ela. Essa aqui eu amo, tá? Que é a minha King James atualizada. Inclusive, gente, quando eu vou lá no Apóstolo Robson, quando tem lá os trechos da Bíblia, eles colocam lá no telão, eles sempre usam a King James também, tá? E às vezes essa daqui. Ó, então, nossa filha, você começou na Almeida, começou bem então, porque é bem difícil a linguagem da Almeida, tá? Então, hoje eu tô nessa daqui, ó. Eu gosto de ler a King James, tá? Mas essa aqui é uma das mais difíceis, Almeida Revista e Corrigida, tá? Então, para começar, eu te sugiro a NVT, que é a nova versão transformadora. É uma linguagem fácil, tá? De entendimento. Ok? Então, continuando. Existem coisas que não estão escritas na Bíblia, mas o Espírito Santo, ele pode revelar ao teu coração. Toda revelação, ela jamais vai contradizer a Bíblia.
tá? Então, assim, vai, eu vou dar um exemplo para. Ah, isso aí eu vou falar um pouco mais pra frente, que tem uma polêmica muito grande em torno de uma religião aí, porque a mulher acordou ali, teve uma visão, aí o Alecrim achou que aquilo era Deus, aí instituiu uma nova religião, por quê? Isso é muito perigoso. Se você teve uma visão, se você viu algo ali, teve uma revelação, meu, deixa eu ver se isso não tá contra a Bíblia, tá? Então, se tá contra a Bíblia, não vem de Deus a revelação, tá? Então vamos lá. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de João, capítulo 21, versículo 25, o seguinte, ó. Há também muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Porque tem uma chave sensacional essa passagem. Você vê que a Bíblia tem tudo. Você está conseguindo entender que para todas as tuas perguntas a resposta está na Bíblia? Porque às vezes, por que tudo não está na Bíblia? Porque, cara, se a gente for colocar na Bíblia tudo do mundo, que Jesus fez, e o livro não ia ter fim mais, ok? Deus é infinito. Então, por exemplo, eu tive uma revelação, no ano passado isso foi, tá? O Senhor revelou o nome do meu anjo, tá? O nome do meu anjo. Aí o nome do meu anjo, ele não aparece na Bíblia. Então, qual que é o princípio disso? A revelação, ela não vai contradizer a palavra, tá? Então, eu não vou criar uma doutrina, Deus me mostrou o nome do meu anjo, eu vou criar agora a doutrina do anjo Gamaliel. Não é assim. O Espírito Santo, ele vai te trazer uma revelação. Então, assim, tem base. Deus me falar que eu tenho um anjo? Tem, porque o livro de Hebreus diz: os anjos estão a serviço dos herdeiros da salvação. Eu, como herdeira da salvação, eu tenho um anjo ao meu dispor, e Deus foi lá e delegou ali, me deu o nome de um anjo. Mas, pastora, onde que tem na Bíblia que os anjos têm nome? Diversas passagens bíblicas. Tem lá o arcanjo Miguel, o Gabriel, eles têm nomes, tá? Então, a gente tem que o quê? Ir para a Bíblia para ver se aquela revelação realmente ela veio de Deus, tá? Se a revelação ela gera paz, santidade, né? Se ela confirma o que Deus já te disse, então é uma experiência real, tá? É uma experiência o quê? Para te edificar. Aí a pessoa veio ali, né, uma vez no meu Instagram, pastora, tá, por que o pó de ouro? Gente, aquilo ali é uma coisa que Deus, ele derramou ali, né, o Espírito Santo, para quê? Para te alegrar, para te dar ali um êxtase na presença dele, para você ver uma manifestação da glória dele, amém? Então vamos lá. Jesus e as Escrituras, tá? Então o que que Jesus disse? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então vamos lá. Jesus é o ponto de convergência bíblica para onde toda a palavra de Deus aponta, tá? Então, ó, João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Então, assim. Jesus ele confirma aqui, toda crença deve estar respaldada na palavra, ok? A lei e o testemunho, tá? A lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. O que que isso quer dizer? Pessoal, nessa época de Isaías, o povo de Judá, eles estavam preocupados, procurando respostas espirituais em lugares errados. Então, o que que eles estavam fazendo? Consultando médio, adivinho, espírito de mortos, tá? Então, Deus aqui, ele falou através dos profetas. Então, o que que Deus falou? Se vocês querem saber a verdade, voltem-se para a lei e para o testemunho. O que que é lei e testemunho? Lei aqui, gente, significa, tá se referindo à Torá, tá? Que é os mandamentos e as instruções de Deus. E testemunho significa as revelações proféticas e os ensinos inspirados pelo Espírito Santo. Aquilo que testemunha quem Deus é e o que ele fala, tá? Então, aqui, em outras palavras, a medida da verdade é o que está na palavra de Deus, ok? Lei e testemunho. Tudo que alguém disser, profetizar ou ensinar, precisa estar de acordo com a palavra. Se não estiver, não vem de Deus, ok? Por isso que o profeta Isaías disse: se eles não falarem dessa maneira, segundo a palavra, jamais verão a alva, jamais terão luz, ok? Então, você precisa entender que a Bíblia, ela tem que ser um manual, você tem que comer a Bíblia diariamente. Quanto mais profundamente, quanto mais íntimo você tá da Bíblia, menos enganos você cai, tá? Atos 17:11. Os bereanos, tá? Eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Gente, os bereanos, eles eram maravilhosos. Por quê? O que que eles estavam fazendo? Paulo, ele estava pregando o evangelho em várias cidades. Quando Paulo chegou em Bereia, as pessoas ouviram ele com interesse, mas não acreditavam em tudo de imediato.
Eles iam confirmar na Bíblia se aquilo que Paulo pregava realmente estava de acordo com as escrituras. Quem aqui é um bereano? Tem gente que é assim. Glória a Jesus. Parabéns para você se você se comporta assim. A pessoa já chega, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profeta. Peraí, deixa eu ver aqui minha Bíblia, rapidinho, tá? Eu vou dar uma consultada aqui. Dá uma de bereano, quando alguém chegar falando que é isso, que é aquilo, tá bom. Deixa eu fazer aqui como os bereanos, deixa eu ver se o que você tá falando tá de acordo. Ele não tem que se ofender, não, tá? Eu não me ofendo. Eu não me ofendo. Quando eu falo alguma coisa, pastora, isso não me convenceu. Glória a Deus, porque não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Então vai para a Bíblia. Se o que eu tô te falando tá contra a Bíblia, então com certeza eu não sou uma mulher de Deus. Eu tenho que falar o que tá de acordo com a palavra. Amém? Então, os berianos, quando alguém falar sobre os berianos, é isso, tá? Eles iam lá e analisavam, eles não acreditavam de cara. O que está acontecendo hoje, gente? O profeta vem e fala, e vai todo mundo acreditando de cara no que a pessoa está falando, ok? Tem que confrontar, tem que ir para a Bíblia, tá? Então, esse texto quer dizer o seguinte, que eles estavam falando o seguinte, olha, peraí, deixa eu checar para ver se é isso mesmo que está escrito. Então, eles não duvidavam por incredulidade, mas eles tinham o quê? Um zelo, eles iam conferir lá, eles queriam ter a certeza de que aquela mensagem vinha de Deus e não da mente ou da opinião de alguém, ok? Então, qualquer revelação fora da escritura deve ser rejeitada, tá? Então, vamos lá. Deus nunca vai se contradizer, tá? Se uma revelação, profecia ou visão diz algo que não está em harmonia com a Bíblia, não vem de Deus, tá? A Bíblia é o padrão, tá? Tudo que alguém disser em nome de Deus deve passar por esse crivo, por esse filtro, tá? Se estiver em desacordo com a palavra, deve ser rejeitado. Mesmo que pareça bonito, espiritual, milagroso, você tem que rejeitar, ok? O crivo das escrituras. A palavra crivo vem da ideia de peneira, aquilo que se separa, o que é puro do que é impuro, tá? Assim também as escrituras peneiram o conteúdo espiritual. O que está de acordo com a palavra é o que? Luz e verdade. O que foge da palavra é o que? Erro e engano espiritual, tá? Então, o que os bereanos eles nos ensinam? Receber a palavra com alegria e com sede, mas também com discernimento e responsabilidade. Conferir na Bíblia, não seguir apenas porque alguém disse. Ah, porque a pastora disse. Não, pastora não, tem que ir pelo que a Bíblia diz, tá? Então, o Espírito Santo, ele nunca vai o quê? Contradizer a própria palavra, tá? Ele nos deu uma advertência sobre isso, em Gálatas, capítulo 1, do verso 8 ao 9. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue para vocês um evangelho que vai além do que temos pregado, seja o que? Anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vai além, ok? Seja anátema. O que é anátema? Abominável, maldito. Qualquer outro evangelho além do registrado é maldito, tem que ser rejeitado, ok? Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para o que nele, para os que nele confiam, tá? Provérbios capítulo 30, versículo 5 ao 6, tá? Submissão ao crivo das escrituras. Então, assim, submeter-se ao crivo das escrituras quer dizer o quê? Que a Bíblia é a autoridade máxima sobre tudo que fazemos, pensamos, pregamos ou revelamos. Tá? Então, ó, o Paulo em Gálatas ele disse o seguinte, ó: subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Nem mesmo Tito, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se por causa dos falsos irmãos. A verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo submete sua revelação aos demais apóstolos para verificar se é aquilo mesmo. Olha que legal. Então ele não veio aqui, ele ainda tinha tanto temor que ele ainda submetia para os outros, ok? Onde que está isso, pastora? Gálatas 2:9. Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Então, Paulo está dizendo o seguinte: que ele foi reconhecido pelos principais apóstolos de Jerusalém, ok? Tiago, Cefas, né, que é Pedro e João. Então, esses três eram considerados o quê? Colunas da igreja, ou seja, homens de firmeza, sustentação, eles eram o quê? Uma referência. Então, esses três representavam o quê? A liderança central da igreja primitiva, que havia começado em Jerusalém. Ok? Então, aqui ele está dizendo o quê? Que ele teve um respaldo, ele teve um reconhecimento. E eu preciso falar isso para você, que todo apóstolo, pessoal, ele reconhece outro, tá?
O verdadeiro apóstolo, por exemplo, de repente você foi ungida aí, eu sou pastor, eu sou evangelista. Se você chegar num verdadeiro apóstolo, ele vai olhar para você, ele vai falar se realmente você é isso. Ele vai reconhecer se você foi ungida na carne, ó, você não é pastor. Você não é missionário. Isso acontece lá, pessoal, muito no ministério lá do apóstolo, tá? Tem pessoas que vão lá e o próprio Deus mostra para ele. Eu estava assistindo uma aula dele. E ele falou que um apóstolo entrou em contato com ele, né? Aí ele tava no telefone, e na hora o Espírito Santo falou para ele, ó, isso não é ele não é um apóstolo. Aí ele falou que ele não era e a pessoa não aceitou, tá? Então, o verdadeiro apóstolo, ele vai reconhecer os outros, tá? O chamado dos outros, porque ele tem a autoridade de Deus sobre si, tá? Canonicidade das escrituras. Pastor, o que que é canonicidade, tá? É o reconhecimento. Quando a escritura, ela é canon, né? Canonicidade é o quê? É quando é reconhecido que a inspiração daquele texto veio de Deus, tá? Então, tem uma canonicidade nas escrituras. O Senhor Jesus faz referência aos livros da Bíblia como um todo, tá? Então, ó, em Lucas 24:44. São estas as palavras que vos falei. Estando ainda convosco, importava cumprir-se tudo que de mim estava escrito. Na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então, aqui Jesus, ele está confirmando essa divisão tripla judaica, tá? Que são o quê? Lei, profetas e salmos, tá? Então, Jesus aqui, ele respalda a forma como os livros estavam agrupados, ele estava dando um respaldo que aquela era a divisão correta, tá? Então vamos lá. De Gênesis a Crônicas. Em Mateus 23:35, Jesus, ele está confrontando os fariseus, denunciando a hipocrisia religiosa deles. Ele cita todos os justos mortos por causa da verdade. Então aqui ele está falando desde Abel até Zacarias. Abel o quê? No Primeiro Testamento. Zacarias é um dos últimos mártires do Antigo Testamento. Então, desde Abel até Zacarias, esses dois homens não foram escolhidos por acaso. Eles marcam o início e o fim do conjunto das escrituras que os judeus reconheciam como Antigo Testamento. Então, pastor, então a Bíblia, ela está organizada ali por um acaso? Não. Jesus, ele disse, depois você pode conferir, tá? Mateus 23:35. Então, ele está dizendo de Abel a Zacarias. Então, ali tem o começo, que é o Velho Testamento, que fala primeiro de Abel e depois ali de Zacarias. E ali, depois do Velho Testamento, aí vai ter o Novo que vai ser escrito ali conforme os acontecimentos ali dos apóstolos, tá? Então vamos lá. Abel é o primeiro justo assassinado e ele é citado em Gênesis, tá? Então é o primeiro livro da Bíblia hebraica, tá? Zacarias foi morto entre o altar e o santuário em Segunda Crônicas, que na ordem, tá? Esse cânon hebraico aqui, cânon judaico, era o último livro do Antigo Testamento. Era, ok? Então, o que que significa cânon? Significa regra, padrão. No contexto bíblico, é o conjunto oficial de livros reconhecidos como inspirados por Deus, tá? Então, Jesus, ele disse, de Abel até Zacarias, tá? Que equivale a dizer de Gênesis a Crônicas, ou seja, toda a revelação do Antigo Testamento estava organizada dessa forma, tá? E a gente já vai falar um pouco mais. O que que isso revela? Jesus, ele está mostrando que ele reconhecia o cânon completo do Antigo Testamento, que o povo judeu possuía. Não havia livros faltando, não tinha nem livro a mais, nem a menos, ele validava aquele conjunto total como inspirado por Deus, tá? Então, esse versículo é uma das maiores confirmações da canonicidade do Antigo Testamento, então, da verdade, que é inspirado por Deus. Jesus está afirmando que tudo que foi revelado desde Abel até Zacarias é inspirado por Deus, tá? Então, o próprio Cristo está confirmando isso. Ele confirmou o conjunto inteiro das escrituras que os judeus possuíam, sem incluir e nem excluir nenhum livro, tá? Ou seja, aqui, gente, Jesus, ele não citou os livros apócrifos, tá? Ele validou o cânon hebraico, o mesmo que a gente tem hoje, tá? Então, não é necessário você ler. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Se você quiser ler um livro apócrifo. Então, a palavra de Deus tem limites definidos, tá? E autoridade suprema. Ninguém pode acrescentar nem tirar, tá? Agora eu vou falar para vocês rapidamente sobre a formação do Novo Testamento. Vou começar falando da autoridade apostólica, tá?
Qual que é a referência aqui? Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede igualmente perante vós. Ó, 1 Tessalonicenses 5:27. Conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Então, qual que é a explicação? Desde o início, os apóstolos, eles sabiam que estavam escrevendo com a autoridade de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Paulo, ao escrever suas cartas, ele não tratava as cartas como uma simples mensagem pessoal, mas como uma orientação doutrinária para a igreja, tá? Então, a ordem para que as cartas fossem lidas em público e compartilhadas entre as igrejas mostra que elas tinham o mesmo peso que as escrituras do Antigo Testamento. Então, ele sabia que aquilo era a Bíblia também, tá? Assim, o Novo Testamento ele começou a se formar ainda no tempo dos apóstolos, por meio dessas cartas circulares, tá? Então, o que a gente vê aqui é o quê? Deus guiando os apóstolos para registrar a sua palavra escrita, garantindo o quê? Que a mensagem do evangelho chegasse de forma pura às próximas gerações, tá? Então, para você entender, a Bíblia, ela não nasceu pronta, ela foi sendo formada à medida que o Espírito Santo inspirava os homens de Deus a escreverem, tá? Então, cada livro do Novo Testamento é fruto de uma autoridade espiritual e não é uma opinião de um homem, tá? Pessoal, a aula é um pouquinho cansativa, a gente já vai chegar nos temas mais bacanas, mas eu preciso passar esses fundamentos para vocês, tá? Eu peço que vocês suportem. Quem tá com sono, lava o rosto, isso é importante para você, tá? Reconhecimento entre os apóstolos, tá? Referência. 2 Pedro, capítulo 3, do 15 ao 16. Pedro diz que as cartas de Paulo contêm sabedoria dada por Deus e as coloca no mesmo nível das demais escrituras, ou seja, esse versículo é fundamental porque Pedro, que era um dos principais apóstolos, ele reconhece que os escritos de Paulo são a palavra de Deus, tá? Ele diz que alguns distorcem as cartas de Paulo, como também eles acabam deturpando as demais escrituras. Ou seja, Pedro já via as cartas de Paulo como parte da Bíblia, parte das escrituras, tá? Então, os próprios apóstolos, eles se reconheciam mutuamente como instrumentos de revelação de Deus. Eles sabiam que eles eram instrumentos do Pai, tá? O Novo Testamento, portanto, não foi uma invenção da igreja posterior, foi algo que os próprios apóstolos discerniram e confirmaram entre si. Tá? Então, gente, isso é uma prova de que a Bíblia, ela tem uma coerência interna e uma confirmação espiritual, tá? Um apóstolo reconhecia o outro e o Espírito Santo dava testemunha dessa autenticidade das mensagens, tá? Formação histórica. Após o período apostólico, as igrejas elas foram guardando, copiando e distribuindo esses escritos, especialmente os evangelhos, tá? O livro de Atos e as cartas apostólicas. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, a igreja precisou definir oficialmente quais livros eram inspirados por Deus. Então, teve que ter ali uma organização. Para o quê? Para proteger a fé contra os falsos evangelhos e heresias, tá? O bispo Atanásio, em 367 depois de Cristo, escreveu uma carta onde ele listou exatamente os 27 livros que a gente tem hoje no Novo Testamento. Logo depois, os concílios de Hipona, em 393, e Cartago 397, ratificaram essa lista, ou seja, reconheceram esses livros que já eram usados universalmente nas igrejas como palavra de Deus, tá? Então, alguns livros, como Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, demoraram um pouco, gente, para eles serem aceitos. Não por dúvida sobre a inspiração, mas por serem menos conhecidos ou circularem em regiões menores, tá? Então, não é porque não era inspirado, é porque demorou porque para o quê? Para aquela divulgação, né? O espalhar, né? Acabou demorando um pouco, tá? E não era porque não era inspirado por Deus. Então, no fim, todos foram reconhecidos pela mesma evidência, a presença da autoridade apostólica e a confirmação do Espírito Santo, tá? Então, Deus, gente, ele supervisionou a formação da Bíblia, tá? Nada foi por acaso. Mesmo com séculos de diferença, o Espírito Santo conduziu homens fiéis para preservar a palavra dele. Você acha que Deus é alguém irresponsável? Porque tem gente que às vezes vem assim para mim
mim, ai, pastora, eu não confio tanto. Você acha que Deus, gente, de verdade, tá? Tem gente que fala, ai, a Bíblia tem coisa errada. Gente, eu não acredito que Deus, sendo um Deus poderoso, magnânimo, todo-poderoso, ele ia permitir que algo fosse circular que não fosse a palavra dele. Se a Bíblia está aqui, chegou até nós, foi a permissão do Senhor e Deus conduziu tudo isso, ok? Então a gente pode sim confiar plenamente na Bíblia, no que a gente tem hoje, tá? Então, para resumir esse trecho, os apóstolos sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus, eles reconheciam entre si essa autoridade, tá? E a igreja confirmou oficialmente que o Espírito Santo já havia autenticado, tá? Agora vamos lá, livros apócrifos, pastora. O que que significa livro apócrifo, tá? Apócrifo vem do grego, tá? Apócrifa, que significa coisas ocultas ou escondidas, tá? Esses livros receberam esse nome porque não eram lidos publicamente nas sinagogas ou igrejas, ou seja, ficavam de fora da leitura oficial das escrituras. Eles eram conhecidos, mas não reconhecidos como inspirados por Deus, tá? Então vamos lá. Apócrifo não quer dizer necessariamente que é um livro diabólico, tá? Mas é um livro, gente, sem autoridade de Deus, sem inspiração do Espírito Santo. Então pode conter um fato histórico, né, um ensinamento moral, mas não é a palavra de Deus, ok? Então, esses livros não pertencem ao cânon, tá? Ou seja, não foram reconhecidos como parte da Bíblia verdadeira. Foram escritos entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Um período aí de cerca de 400 anos de silêncio. Então, ele não possui profecia, nem linguagem de inspiração divina, e nenhum profeta ou apóstolo os validou, tá? Então, gente, durante esses 400 anos, Deus não levantou profetas em Israel. Então, qualquer escrito desse tempo não tem autoridade inspirada, né? São textos que surgiram por iniciativa humana, tá? Então, por que que não aceitam os livros apócrifos? Porque eles nunca fizeram parte desse cânon judaico, tá? Então, os judeus nunca aceitaram como uma escritura oficial. Jesus nunca os citou, ele sempre citava o Antigo Testamento. Foram inseridos séculos depois, não por revelação, mas para justificar práticas que não têm base bíblica, tá? Oração pelos mortos, uso de relíquias. Então, a Igreja Católica, gente, ela incluiu esses livros em suas Bíblias, tá? Durante o Concílio de Cartago. Mas eles só foram reconhecidos oficialmente como inspirados no Concílio de Trento, em 1548, muitos séculos depois de Cristo, tá? Ou seja, a Bíblia já estava formada há muito tempo, esses livros foram acrescentados depois, tá? Em 1827, a Sociedade Bíblica Britânica decidiu excluir definitivamente os apócrifos das Bíblias protestantes, tá? Para preservar a pureza das escrituras. Desde então, as Bíblias evangélicas, pessoal, elas contêm somente os 66 livros inspirados, tá? 39 no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? Então, gente, a reforma protestante, ela buscou restaurar a fidelidade, tá? A palavra original de Deus. Tudo que não foi inspirado pelo Espírito Santo não pertence à Bíblia, tá? Então, quais são os livros apócrifos mais conhecidos? Tobias, Judite, Eclesiástico, né? Sabedoria de Salomão, Baruque, capítulo 13 e 14 de Daniel, que são acréscimos que não constam no original, tá? Primeiro e segundo Macabeus. Esses livros, pastor, eu posso ler? Vamos lá. Se você quiser ler, mas seria para quê? Para entender a literatura histórica, né, o contexto político, cultural daquele tempo, né? Mas só para você ter um conhecimento a mais, não vai te servir de doutrina para te informar, para te transformar, nada disso, tá? Então, o que que significa apócrifo? Algo oculto, tá? Sem autoridade divina. Agora vamos lá. Antes da gente estudar a Bíblia com uma profundidade maior, é importante a gente entender como que ela está organizada, tá? Então, as escrituras, isso aqui é muito importante para você entender a organização da Bíblia, tá? As escrituras, elas não foram escritas originalmente com divisões de capítulos e versículos, tá? Mas para fins de estudo e ensino, os estudiosos agruparam os livros por temas e períodos, tá? Isso foi agrupado depois. O que eu preciso que você entenda? A Bíblia, pessoal, ela é como uma grande biblioteca de 66 livros, tá?
Então, qualquer biblioteca vai ter as seções lá diferentes. Vai ter o que na biblioteca? Um livro de história, de poesia, de profecia, né? Então, essas divisões, elas nos ajudam a compreender o contexto e o propósito de cada livro, ok? Agora, vamos lá. As quatro, se você quiser anotar, as quatro divisões do Velho Testamento, tá? O Antigo Testamento, ele é dividido em quatro partes principais, ok? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, ok? Essa divisão, gente, ela é didática, porque ela serve para você entender melhor o plano de Deus em cada fase da história, tá? Pastor, o que que é Pentateuco? De repente você já ouviu esse termo? Vem do grego, tá? Penta significa cinco, tá? Teuco significa o quê? Rolos ou livros, tá? Portanto, Pentateuco significa os cinco livros. São os primeiros livros da Bíblia, os primeiros cinco, tá? E a autoria é tradicionalmente atribuída a Moisés, tá? Então, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles atribuem que foi Moisés, tá? Quais são os livros que compõem o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, gente, o Pentateuco é a base de toda a revelação bíblica. É nele que Deus cria, se revela, estabelece as alianças, dá as leis aos povos. Ele é o fundamento teológico sobre o qual todo o restante da Bíblia vai se apoiar, ok? Então, quais são os três períodos históricos desse Pentateuco, tá? O Pentateuco, ele abrange três grandes períodos, tá? Qual que é o primeiro? Criação e os primeiros povos da humanidade, né? A criação do mundo, do ser humano, a queda do homem, o dilúvio, a história de Noé, tá? Então, esses capítulos, eles revelam as origens de tudo, da criação, do pecado, da promessa, da redenção. Então, Deus, ele sempre teve um plano para todos nós, mesmo após a queda, tá? Depois teve a aliança com Abraão, a história dos patriarcas, né? Então começa a formação da nação de Israel. Deus chama Abraão, faz com ele uma aliança, né? É o início do povo escolhido, através do qual viria o Messias, tá? A fé de Abraão é um modelo de relacionamento com Deus. Ele creu, obedeceu e foi chamado amigo de Deus, tá? Terceira fase, Êxodo, no Egito, tá? Então, esse é o período da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito e a sua jornada rumo à terra prometida, tá? Nesse tempo, Deus entrega a Moisés a lei, os 10 mandamentos e estabelece as normas espirituais e civis para a vida daquele povo, tá? Então, o Êxodo, pessoal, ele representa a libertação e a aliança com Deus. É um retrato espiritual da redenção. Assim como o povo foi tirado do Egito, nós fomos libertos pelo pecado, tá? Qual que é a importância do Pentateuco? O Pentateuco é a base da fé bíblica, tá? Mostra quem é Deus, como ele criou o mundo, como ele escolheu um povo para si. É o registro histórico mais fiel, gente, e detalhado da formação de Israel, tá? Mesmo sendo uma parte histórica, ele é tratado separadamente. Por quê? Porque ele contém a lei e os fundamentos espirituais que vai reger ali toda a escritura, tá? Então, o Pentateuco, ele revela o caráter de Deus, né? Qual que é o caráter de Deus? Ele é justo, ele é santo, ele é misericordioso, tá? Então mostra que desde o princípio ele desejava ter um povo que o conhecesse e o servisse em santidade, tá? Então tudo que vem depois, os reis, profetas, os salmos, os evangelhos, se baseia no que Deus estabeleceu aqui, tá? Quais são os livros históricos, tá? Os livros históricos são 12 ao todo, tá? Que é Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2ª Reis, 1º e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, tá? Então, esses livros, eles abrangem 5 períodos distintos da história de Israel, ok? Vamos lá. Livros poéticos. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, tá? Eles se destacam dos demais pelo gênero devocional do seu conteúdo. São 5 livros ao todo, tá? Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ou Cantares de Salomão, tá? Livros proféticos se destacam dos demais por serem as palavras liberadas pelos profetas, tá? Então, eles se concentram mais naquilo que Deus falou do que nos eventos históricos em que eles falaram da parte do Senhor, tá? Então, são 17 livros ao todo. E nós, a gente divide em 2 grupos, tá? Que são os profetas maiores e os profetas menores, tá?
Quem são os, quando você ouve falar assim, os profetas maiores, quem são? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Continuando. Critério de organização. A organização não foi feita levando em conta a ordem cronológica, tá? Mas seguindo essas divisões, tá? Que eu já vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Velho Testamento. Os registros históricos dão conta de que o título Velho ou Antigo Testamento foi feito primeiramente por Tertuliano e por Orígenes, chamados pais da igreja, tá? A divisão da Bíblia em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo, ok? A divisão em versículos foi feita em dois momentos. O Velho Testamento foi dividido em versículos, tá? Em 1445, tal, isso aqui são informações, e o Novo Testamento foi dividido em 1551, ok? Um impressor de Paris. Aqui são as informações que vocês precisam saber. Tem bastante coisa nessa apostila, tá, gente? Que não precisa ler, mas é só para conhecimento de vocês, tá? Qual é o agrupamento do Novo Testamento, tá? Assim como o Antigo Testamento foi dividido em quatro grandes partes, o Novo Testamento também é dividido em quatro grupos principais, tá? Que são o quê? Os evangelhos, a história da igreja, as epístolas e a profecia, tá? Essas divisões, pessoal, elas ajudam a entender o propósito de cada livro, tá? Então, cada grupo tem um foco diferente, mas todos apontam para Jesus Cristo como centro da revelação, ok? Então vamos lá, começa pelos evangelhos. Os evangelhos são os quatro primeiros, que vocês sabem, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles narram a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Jesus, ok? Depois tem um significado aí para vocês verem. Vamos lá. Livro histórico. O único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Porque retrata estágios importantes da igreja, a formação, a perseguição, a organização, tá? O livro de Atos é chamado assim pela narrativa e descrição do ministério de alguns apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, tá? Pastor, e as epístolas? O que são as epístolas? Significa carta, ok? A palavra epístola nada mais é do que cartas. Então, no Novo Testamento, existem 21 epístolas, 21 cartas, tá? Elas foram escritas pelos apóstolos e líderes da igreja primitiva para orientar, ensinar e fortalecer os cristãos, tá? Então, as epístolas, elas são as cartas que formam a base doutrinária da igreja, tá? Aí tem a subdivisão das epístolas, eu vou correr um pouquinho, gente, senão não vai dar tempo, mas são coisas que está na apostila, tá? Estou passando aqui a divisão para vocês. Agora tá. A quantidade e a autoria, tá? As epístolas, as cartas paulinas, né, de Paulo, elas podem ser 13 ou 14, dependendo de quem se considera o autor da carta aos Hebreus, tá? Então, as epístolas gerais são 7 ou 8. Pelo mesmo motivo, a incerteza, a gente não sabe aí quem de fato foi o autor de Hebreus, porque a epístola aos Hebreus não tem assinatura, tá? Então, o autor dessa epístola, ele não se identifica, tá? No final da carta aos Hebreus, o autor menciona Timóteo, dizendo que ele foi libertado da prisão. Isso mostra, gente, que o escritor ele tinha uma ligação próxima com Timóteo, o que faz muitos estudiosos entenderem, tá, que foi Paulo que escreveu Hebreus, tá? Mas a gente não tem certeza. Há semelhanças e há indícios, tá? Vamos lá. Profecia, livro do Apocalipse, tá? É a última parte do Novo Testamento. É o livro da profecia, representado pelo Apocalipse. Ele foi escrito pelo apóstolo João durante o seu exílio, né, na ilha de Patmos, por causa da perseguição aos cristãos, tá? Então, nesse período de isolamento, Deus concedeu para ele ali uma grande revelação, mostrando as coisas, né, que iriam acontecer nos últimos tempos, tá? Então, Apocalipse significa revelação. Ou seja, Deus revelou ali para João que estava em oculto, tá?
Então, a estrutura do livro de Apocalipse. O anjo ordena João que escreva tudo o que ele visse, e o conteúdo do livro é dividido em três partes principais, tá? Primeira parte, as coisas que viste, né? Segunda parte, as coisas que são. Terceira, as coisas que hão de acontecer, tá? Então, essas três divisões, elas mostram que Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro, tá? Revelando Cristo como o centro da história, tá? Se vocês repararem, gente, no livro de Apocalipse, ele usa são muitas figuras, símbolos, alegorias, tá? Ele não é apenas um livro simbólico. Por trás de cada símbolo tem uma verdade, né? Tem um significado espiritual. Cada imagem ali, quando é citado os selos, as trombetas, as bestas, o dragão, né? Representa realidades espirituais e acontecimentos mesmo, né? Então, os símbolos, eles são uma linguagem ali que Deus está se comunicando, não é uma fantasia, tá? Por isso que a gente deve ler o livro de Apocalipse com muita reverência, discernimento, pedindo ao Espírito Santo entendimento e revelação, tá? Então, assim, gente, uma lição para você. O Apocalipse, ele não foi escrito para gerar medo, tá? Mas para fortalecer a tua fé, ok? Que já não gosta de ler Apocalipse, ele mostra que se você for ler Apocalipse, você vai entender que tem um vencedor. A gente sabe quem é que vence, não precisa ter medo. Ali, Apocalipse está anunciando a derrota do diabo, tá? Então, é o livro da esperança e da vitória final dos justos, tá? Então, essa é a divisão básica, tá? Eu quis correr um pouquinho com vocês, mas eu precisava explicar a divisão da Bíblia para vocês entenderem, tá? Agora vamos lá. Princípios de interpretação, ok? Então, a primeira lição que vocês precisam entender é o seguinte: a importância de olhar para a palavra de Deus como o quê? Como um todo, tá? Você que vai começar a ler a Bíblia, qual a lição que eu deixo para você? Você não pode interpretar um versículo de forma isolada, ok? Sem considerar o contexto completo da Bíblia. Por isso que muitos estão trazendo aí divisão na igreja. Por exemplo, não tem aquela passagem, as mulheres devem ficar em silêncio. Gente, tem todo um contexto, tem toda uma história por detrás, então é importante a gente não ler apenas um versículo, estudar a palavra para entender ao que se aplica aquilo, tá? Então, por exemplo, ó, o Salmo 119, versículo 160, nos ensina: a soma das tuas palavras é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Isso significa que a verdade está na soma, ou seja, em todo o conjunto das escrituras, e não apenas um versículo isolado, tá? Cada parte da Bíblia se completa e se confirma, tá? Então, para compreender corretamente a vontade de Deus, a gente precisa ler e estudar a palavra o quê? De forma integral, vendo como tudo se conecta de Gênesis a Apocalipse, tá? Então, o profeta Isaías, no capítulo 28, verso 13, ele diz o seguinte, ó, a palavra do Senhor era preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso significa o quê? Deus, ele nos ensina pouco a pouco. A revelação, ela vai vir o quê? Em etapas. Um princípio sendo construído sobre outro. Assim como uma casa é edificada, tijolo por tijolo, a compreensão da palavra, meus irmãos, ela é formada aos poucos, conforme o Espírito Santo vai te ensinando. Não adianta, isso aqui é uma lição para a tua vida. Não adianta você querer entender tudo de uma vez, você não vai entender, é impossível, tá? É um processo contínuo de aprendizado e amadurecimento espiritual. Então, quando você for ler a Bíblia, não adianta, eu já quero maratonar, eu quero aprender, entender tudo. Não vai dar certo. São revelações que elas vêm o quê? Em porções, em medidas, tá? Assim como um quebra-cabeça só revela a imagem completa quando todas as peças estão encaixadas, a mesma coisa é a palavra de Deus, gente. Ela só é compreendida de forma plena quando a gente olha para cada versículo dentro desse conjunto, tá? Quando alguém tenta interpretar uma peça isolada, ela vai correr o risco o quê? De distorcer todo o sentido. Tá? Então, assim acontece quando alguém interpreta apenas um versículo da Bíblia fora do contexto geral, ok? Muitos grupos e seitas surgiram justamente por basearem suas doutrinas em textos isolados, sem considerar a mensagem completa das Escrituras. Ó, vou dar um exemplo para vocês, as testemunhas de Jeová, tá?
Testemunha de Jeová, gente, é uma seita, tá? Que surgiu no final do século XIX, tá? Foi fundada por Charles Taze Russell a partir de interpretações equivocadas de versículos isolados, principalmente sobre a divindade de Cristo, ok? Então, o texto usado de forma distorcida que eles usam é João capítulo 1, onde está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A tradução correta mostra claramente que Jesus é Deus. Mas as testemunhas de Jeová, eles alteraram o texto e eles colocaram assim: o Verbo era um Deus. Com base nessa adulteração e em outras interpretações fora do contexto, tá? Eles negam a Trindade, eles negam a divindade de Cristo e ensinam que Jesus seria apenas uma criatura, o que contradiz toda a revelação da Bíblia. Essa heresia mostra o quanto um único versículo mal interpretado pode gerar uma doutrina falsa e dar origem a um movimento religioso inteiro fora da verdade, ok? Eles pegam uma coisinha ali e mudam, tá? A revelação de Deus é progressiva, ela vai sendo revelada aos poucos, confirmada pelos símbolos e tipos do Antigo Testamento e esclarecida de forma plena no Novo Testamento. Então, quando a gente estuda a Bíblia dessa forma, como um todo, conseguimos compreender com clareza o plano de Deus. Olha, gente, eu vou dar uma direção para vocês. Eu sugiro começar pelo Novo Testamento, tá? Porque quando você lê o Novo Testamento, aí você vai para o Velho, muita coisa você vai entender e você vai perceber as conexões, tá? Eu gosto, eu toda vez que eu vou ler, eu já li a Bíblia várias vezes no ano. Eu sempre começo pelo Novo Testamento, tá? Apesar que essa última vez eu tô começando pelo Velho. Observar os contextos, tá? Então, há um ditado muito verdadeiro. Texto sem contexto não passa de pretexto, não é verdade? Então, assim, isso significa que você não pode pegar um versículo isolado e construir uma doutrina, uma opinião sobre ele, tá? Então, quando alguém ali pinça um texto da Bíblia fora do contexto, acaba distorcendo o que Deus realmente quis dizer, tá? Então, o que que é o contexto bíblico? É o que vem antes e depois do versículo. Cada texto faz parte de um assunto, de uma conversa, de uma carta ou de um ensinamento, tá? Por exemplo, uma vez, né, o membro de uma seita usou o versículo João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo. Aí ele viu isso aqui, bom, meu pai é o diabo. Aí ele foi lá e fez uma seita, vocês estão entendendo? Tem que ler ali, gente, entender o contexto. Ele aplicou isso de forma errada, como se Jesus estivesse falando a qualquer pessoa. Na verdade, Jesus estava confrontando os fariseus, aqueles líderes, aqueles religiosos que se opunham à verdade, tá? Então, o versículo não pode ser aplicado a todos, fora do contexto original, tá? Então, o contexto histórico, ele fala sobre quem escreveu, para quem, em que época, qual situação. Essas informações ajudam a entender por que aquele texto foi dito daquela forma, tá? Então, as mulheres, né, ali tá falando de marido e mulher, a mulher do homem, né, tá? E eu tava assistindo um estudo do Luciano Subirá, do pastor, e ele tava falando uma coisa que é verdade. Quando ali diz para a mulher ficar em silêncio, ele estudando ali, pesquisando, e diz que naquela época, na igreja de Corinto, na hora que estava tendo lá, tipo, o culto, ele meio que, na explicação dele, quis dizer que as mulheres estavam fazendo uma ruaça lá, sabe uma ruaça? Ele falando alto, não sei o quê. E ali, as mulheres, por quê? Porque é igual, por exemplo, você tá ali na igreja, aí tem um grupinho que tá sempre dando problema. Aí você vai pegar e fala assim, a turma dos jovens aí, fiquem calados agora, para de falar, vocês estão falando demais. Aí aquilo estava aplicado para aquela situação, entende? Então imagina, eu vou pegar aquilo e vou falar que jovem não pode pregar, que não pode falar. É tipo isso, entende, gente? Então qual é a direção que eu deixo para vocês quando vocês forem ler a Bíblia? Leia o versículo dentro do contexto, dentro da história, para você evitar a distorção e compreender a verdadeira intenção de Deus em cada palavra, tá? Tipologia bíblica. O que que é tipologia? A tipologia é o estudo dos símbolos e as figuras usadas por Deus ao longo da Bíblia, tá? Então, são histórias, objetos, pessoas do Antigo Testamento que apontam para a realidade espiritual revelada no Velho Testamento. Então, vou trazer um exemplo simples para vocês aqui. Números, capítulo 21, Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, tá? Faz uma ligação, uma referência a João 3,14, tá?
Então vamos lá. Quando o povo de Israel murmurou contra Deus, vieram serpentes venenosas que os picavam como consequência do pecado. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste. Todo aquele que olhar viverá. O bronze representava o juízo, as serpentes simbolizavam a maldição que atingiu o povo. Esse episódio, gente, já apontava para Jesus na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, ok? Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez por nós, tá? 2 Coríntios 5:21. Então, vocês percebem que tem sempre um símbolo, um objeto, algo no Velho Testamento que aponta para o Novo. Eles estão conectados, tá? Então, Velho Testamento é sombra, Novo Testamento, realidade, tá? Toda revelação deve ser provada, tá? Nem toda revelação ou profecia vem de Deus, ok? Então, o Espírito Santo e a palavra sempre vão concordar. Nenhuma revelação, como eu disse, ela pode contrariar as escrituras, tá? Ok? Então, vamos lá. Jesus interpretando as escrituras. O próprio Jesus nos deu o exemplo de como usar a Bíblia para interpretá-la, tá? Salmo 110, capítulo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus mostra que o Messias não é apenas filho de Davi, mas Senhor de Davi. Lucas 4. Jesus lê Isaías na sinagoga e aplica a profecia a si mesmo. Depois ele cita Elias e Eliseu, mostrando como Deus agia além de Israel, tá? Então o Senhor, ele sempre respaldava suas palavras nas escrituras. Ele é o exemplo perfeito de interpretação bíblica equilibrada e fiel, tá? Então vamos lá. Como interpretar a Bíblia? Primeiro você vai considerar o todo, você vai ver a Bíblia como uma unidade. Segunda lição para vocês: observe os contextos, tá? Entenda o sentido da Bíblia, a história, do que se tratava, o contexto da época, tá? Compreender a tipologia, o Velho Testamento vai ilustrar o Novo, tá? Prove as revelações, toda palavra deve ser confirmada pelas Escrituras, ok? Vamos lá, falei sobre tipologia para vocês, a gente já vai finalizar, pessoal. Agora vamos lá. Aplicação prática, tá? Como que a gente aplica a Bíblia em nossas vidas, ok? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Encher-se da palavra não é apenas adquirir o conhecimento, mas viver e aplicar o que você aprende, tá? Então vamos lá. A palavra de Deus é o nosso alimento. Em Êxodo 16, o maná era o pão que vinha do céu, ok? Então, esse pão, esse maná sustentava Israel no deserto. Então, a palavra sustenta o crente até hoje, ok? Então, o maná aponta o quê? Para a palavra, que é o quê? O nosso alimento diário para o nosso crescimento espiritual, ok? Leite espiritual, 1 Pedro 2:2. Desejai o genuíno leite espiritual para que por ele cresçais. A palavra é o leite que fortalece o novo convertido e o pão sólido que nutre o crente maduro, ok? Então vamos lá. A palavra de Deus, ela vai o quê? Ela vai alimentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Então a gente se alimenta o quê? Com a palavra, com as palavras de fé, com a Bíblia, leitura diária. Então, se não tiver Bíblia, se não tiver palavra na tua vida, você não vai ser fortalecido, tá? Quem se alimenta da palavra cresce diariamente, em firmeza, em confiança, tá? Então a palavra é um instrumento o quê? De restauração. A palavra de Deus, ela vai o quê? Ela vai curar feridas. Ela vai restaurar o seu interior. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se aprofunda da palavra, essa Bíblia, as escrituras, elas vão causar o quê? Uma alteração no teu DNA. Você vai passar a ser transformado pela palavra. Tem muitas pessoas que elas nunca foram discipuladas, né? Por exemplo, a própria pastora Lorena, ela estava contando o testemunho dela, ela aprendeu mesmo com a Bíblia, e é o certo. Que bom, que maravilhoso seria se todo mundo pudesse. Ela falou assim: eu não tive ninguém ali para ficar me ensinando, me pastoreando. Ela começou a ler a Bíblia e a Bíblia foi o manual dela, e deve ser assim com a gente, né? A palavra de Deus é uma ferramenta para o nosso ministério, tá? Então a palavra de Deus, ela vai nos capacitar para servir. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais você vai ter o quê? Do que ministrar.
ok? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras havia decidido estudar e obedecer a lei do Senhor e ensinar os seus decretos e ordenanças ao povo de Israel, ou seja, Esdras ele buscou, praticou e ensinou, tá? Então essa é a ordem. Você vai buscar a palavra, você vai viver a palavra, você vai o quê? Ensinar a palavra. Manejar bem a palavra. O que que é manejar? Manejar é usar corretamente, com entendimento, sabedoria, ordem, ok? Então, o obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, tá? Então, o verdadeiro ministério, ele é sustentado o quê? Pela palavra e pela oração, tá? Aqui, gente, é uma prática diária. Deus está dizendo o seguinte aqui pra gente: medita nele dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Aqui tá dando uma ordenância, tá? Falar a palavra é confessar a fé, ok? Mateus 4 e Apocalipse 12:11. Não cesses de falar desse livro. Então, a Bíblia está dando aqui várias instruções que é obrigado, você precisa meditar dia e noite na palavra de Deus, tá? Ouvir a palavra e não praticar é construir algo sem um alicerce, tá? Não basta você conhecer a estrutura da Bíblia, que nem eu te expliquei, a estrutura, a divisão, a tipologia, a doutrina, mas você precisa o quê? Viver a palavra, você precisa estudar a palavra, ok? Então, a verdadeira maturidade está o quê? Em transformar esse conhecimento, você vai ser o quê? Obediente, tá? Eu já vou finalizar, tá, gente? Antes da gente entrar ali, eu vou passar algumas dicas para vocês, tá? De como ler, como começar a ler. Entendimento espiritual. Vamos lá. A palavra de Deus, ela não foi dada apenas para a gente estudar, claro, mas para ela o quê? Para ela agir dentro de nós, para ela trazer o quê? Uma transformação. Quando a gente acolhe a palavra com fé, ela vai o quê? Operar na gente de forma poderosa, ela vai transformar a gente, o nosso caráter, a nossa atitude. Então a Bíblia, ela não é um mero livro, ok? A Bíblia é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela vai atuar dentro do teu interior e ela vai produzir o quê? Uma transformação. Conhecer dentro do teu interior é ótimo, né, gente? Um erro de vocabulário aqui mesmo. Então, a palavra, ela precisa sair do papel e entrar na sua vida, ok? Eu separei aqui alguns versículos. Tem alguns textinhos aqui, gente, que eu vou mandar até para quem não tem a apostila, eu vou mandar só o texto mesmo, tá? Lá no grupo do Telegram, porque tem coisas aqui que vocês precisam anotar e eu vou mandar para vocês, tá? Agora vamos lá, entendimento espiritual. Há dois tipos de entendimento, tá? Tem o entendimento natural, que quando você lê, aí você entende com o teu raciocínio humano, tá? Por exemplo, eu vou ler uma palavra aqui. Essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Então, nessa palavra, eu entendi o quê? Abraão ficou preocupado sobre o que falaram ali do Ismael. Ali foi o meu raciocínio humano. Só que quando eu leio esse versículo, pode ter o que? Uma revelação por detrás disso, ok? A palavra do Senhor vai nos dizer em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo ora para que sejamos cheios de sabedoria e entendimento espiritual, ok? Então, a fim do quê? De viver de modo digno, agradar o Senhor, frutificar, crescer no conhecimento de Deus. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, você vai pedir assim para Deus: Deus, derrama sobre mim o espírito de sabedoria. Senhor, eu quero a sabedoria da tua palavra. Senhor, eu quero ler a Bíblia, eu quero a revelação, o espírito de revelação, o espírito de sabedoria. Você vai pedir isso para Deus, ok? Nem todos compreendem o que o Espírito revela. Os mistérios do reino de Deus são verdades que Deus só abre para quem vai buscar. Então, assim, não é para todo mundo, gente, que Deus vai dar uma revelação. É só para aquela pessoa que está no Espírito, que está buscando, tá? A sabedoria humana, ela não alcança as coisas de Deus, ok? A sabedoria, os mistérios da Bíblia, a revelação, né? Tem tantas coisas que eu li aqui, eu falei, meu Deus, né? Deus vai lá e dá uma revelação, isso vem o quê? Por intermédio da tua busca com Deus. Então, quando você vai ler, é normal, gente, quando você começa a ler a Bíblia, você não entende mesmo, parece que você está fazendo uma leitura seca, não tem aquilo, mas persevera, por quê? Você é uma tricotomia. Então, assim, ainda que o teu intelecto não esteja entendendo, o teu intelecto, tá? Eu tô falando aqui da tua mente, da tua humanidade. O teu espírito tá recebendo aquilo.
Entende? Então, persevera, mesmo sem vontade, mesmo com preguiça, continua lendo a Bíblia diariamente, ok? E ali, a revelação, ela vai vir, ok? A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos 119, versículo 18: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A revelação vem quando o Espírito tira o véu do entendimento e a gente passa a ver aquela palavra com clareza, ok? Deus, ele não revela quem é sábio, tá? Deus, ele vai revelar para quem? Para quem é humilde, para quem é dependente, tá? Não adianta você falar, eu sei, eu faço, eu aconteço, você não vai ter nenhuma revelação. Quando você for ler a Bíblia, se coloca como uma criancinha, Senhor, eu sou uma criancinha, Pai. Eu não sei de nada, eu não entendo nada, Senhor, me traz uma revelação do que eu vou ler, ok? Então, quem tem a revelação, ele não vai ler apenas a palavra, ele vai viver aquilo, ele vai receber algo de Deus, ok? Vamos lá. Uma coisa que você precisa entender. Quando você vai ler a Bíblia, o que que eu sugiro para vocês, tá? Começa pelo Novo Testamento. Isso, cada vez que você lê, você vai entendendo mais. Se você que já está na sua leitura, você continua. Gente, vamos lá. Pastora, eu posso ler o. Como é que é o nome daquilo, gente? Café com Deus Pai. Eu posso ler um devocional? Gente, vamos lá, vai. Eu não tô aqui. É o Tiago ali. Já tô até vendo o Tiago ali na hora que ele falou que eu ia dar uma. Que eu ia dar uma. Como é que era aquele que você falou que eu ia chicotear, né? Por que que eu tô falando isso, gente? Ó, presta atenção, eu vou pegar leve com vocês. Existem pessoas, eu não tô falando mal do Café com Deus Pai, mas assim, os meus alunos do ELPA, eu me recuso a acreditar que vocês são os bebês gospels, tá? Vocês não são bebês, tá? Vocês já são crentes maduros. Então, pelo amor de Deus, gente. Larga a mão disso aí, porque isso aí é para quem tá, quem é o bebê, é o leite, tá? A pessoa nasceu, aí para quem que eu vou dar um café com Deus Pai? De repente para o meu filho aqui de 18 anos, acabou de se converter, aí para ele começar a se empolgar. Aí depois você vai vir ali com um cajado para ele, ó, meu querido, você vai ler, você vai comer a Bíblia. Primeiro, deixa eu ler, deixar, não vou assustar tanto a criança, vou dar um café com Deus Pai para ele. Só que isso é no começo, gente, tá? Eu não sugiro que vocês leiam devocional. Por quê? O devocional, gente, é só ali um trechinho, tá? Da Bíblia, e vai ser o quê? Uma meditação daquele autor que ele teve, ele vai compartilhar com você. O que que eu oriento? Ah, pastor, eu não posso ler devocional? Você pode ler como um complemento. Vai, você foi lá, comeu sua Bíblia, mastigou, engoliu, ok? Aí você vai pegar aquilo ali como um complemento. Ah, de repente você está ali à tarde, em vez de ficar no celular, você vai ler ali o seu devocional, amém? Mas eu não sugiro vocês, que são os meus alunos, que já estão ali no, na feijoada espiritual, né, em nome de Jesus, tá? Então, primeiro, você vai se encher da palavra. O que que eu sugiro? Começa pelo Novo Testamento. Não adianta. Ai, pastor, eu leio e não entendo. Então, você vai ver ali quais são as dificuldades. Pastor, é a linguagem, tá muito difícil. Então, já se vira, já começa a procurar aí uma Bíblia NVT para você começar ali a entender. O que que eu sugiro para você? No mínimo, 3 páginas por dia da Bíblia, ou 3 capítulos, o que você. Mas não deixe de ler. O horário, pastor, o que que você me orienta? Eu, pastora Pamela, te oriento pela manhã, tá? Mas aí você vai encaixar dentro do seu dia. Por quê? Porque você já acorda, já ora, já faz a sua leitura, já faz ali, né? Pastor, eu posso só ler e não fazer um devocional? Vamos lá. Tem gente que lê e não escreve. De repente você leu ali, o Espírito Santo te deu uma revelação. Pega o teu caderninho, anota o que você entendeu daquilo, tá? Mas sempre pede para o Senhor, Senhor, me dá o espírito de revelação antes de ler a sua Bíblia, tá? Quem vai produzir o entendimento da Bíblia? É o Espírito Santo, ok? O mesmo Espírito Santo que inspirou aqueles homens a escrever a Bíblia é o mesmo que vai revelar para você, ok? O Espírito e a palavra concordam entre si, tá? Como você recebe na prática a revelação de Deus na Bíblia, tá? Vamos lá. A palavra do Senhor diz em Tiago 4:2, nada tendes porque não pedis, ok? O ambiente da oração é o ambiente da revelação.
Paulo, ele orava isso constantemente pela igreja, ele orava pedindo a revelação. Então, qual é a dica prática que eu deixo para você? Senhor, abre os meus olhos para ver o que o Senhor quer me ensinar hoje. Senhor, qual que é a lição de hoje? Pai, me traz uma lição, me traz um ensinamento. E ali, Deus ele vai começar a falar com você. Por mais que você não esteja entendendo, persevere, continua, tá? Outra coisa, gente, isso aqui é o básico do básico. Você vai ler sua Bíblia com um cachorro latindo, papagaio, periquito. Pega a sua Bíblia, vai para um cantinho, um lugar reservado. Você tem quatro filhos como eu, procura, acorda mais cedo, que é o que eu faço. Se eu for para ler a Bíblia com as crianças, não vai dar certo. Ou ler à tarde, quando eles estão para a escola. Procura um lugar onde você vai ter paz, tá? Para você ficar ali suave. O que que eu te oriento também? Coloca um fundinho, um fundo de oração, um fundo de pregação no YouTube, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Cuidado, tá? O YouTube, gente, às vezes, quando você deixa lá um louvor rolando, aí ele vai, acaba e vai para outra coisa, tá? Isso aí, o diabo, ele é astuto. Aí quando vai para o próximo, pode ser uma outra batida, algo. Uma vez eu estava vendo lá, apareceu frequência Hertz, frequência tal para ativar a prosperidade. Isso aí é capeta puro, tá? Essas coisas que aparecem no YouTube, é, frequência baixa, frequência, eu esqueci agora o nome, tá? Isso aí é terrível, tá bom? Cuidado com o que vocês vão colocar para escutar, tá? É, Pastora, como estudar e ler a Bíblia de uma forma eficaz? Vamos lá. Existem quatro formas de se ler a Bíblia, se você quiser anotar, tá bom? Primeira forma, leitura corrida, tá? Que é uma visão geral ali, uma disciplina, uma visão, tá? Geral ali do entendimento. Segunda forma, meditação e reflexão, tá? Que é o quê? Uma profundidade, um diálogo ali com o texto. Terceira frente, estudo detalhado. Você vai fazer uma pesquisa, um aprofundamento. E a quarta frente, contexto histórico e geográfico, tá? Essas quatro práticas vai te ajudar a encher o teu coração da palavra de Deus e vai te dar um entendimento, tá? Então, pastor, o que que é a leitura corrida? É a leitura diária, tá? É o teu pão diário, o teu pão espiritual. Então, essa leitura, ela vai criar o quê? Uma disciplina, um relacionamento diário com Deus, vai te dar uma visão, tá? Qual que é o princípio disso? Leia todos os dias, faz uma leitura corrida todos os dias, mesmo que pouco, tá? Use planos simples, como eu disse para vocês, 3 capítulos por dia, 3 páginas, tá? Faça da leitura um hábito, tá? Um hábito para você, familiar. O que que você pode fazer também, gente? Aí na sua casa, você que tem criança, você que tem filho pequeno, deixa para fazer uma leitura de Bíblia sozinha, quando você tá. Depois reúne a família, né? Faz ali, ó. Hoje quem vai ler é o meu filho tal, ele vai ler um salmo. Começa a ter esse hábito também. Pede para os seus filhos ler a Bíblia, que os seus filhos já sabem ler. Lê em voz alta, tá? Isso faz bem demais. É, Vamos lá. Meditação e reflexão, tá? Que é a segunda frente. Conversar com a palavra. O que que é a meditação? É ler menos, tá? Mas com profundidade. É mastigar a palavra até que ela gere o quê? Uma transformação. Então, meditar é transformar a leitura num diálogo com o Espírito Santo. Então, você vai pegar ali, ler uma passagem, aí você vai parar. Aquilo te chamou a tua atenção? Pastor, eu li ali um trecho que chamou. Aí você para, ali dá uma pausa, não dá continuidade. Fica ali, aí ok. Aí você começa, Senhor, isso aqui chamou minha atenção. Aí você vai ler devagar, você vai repetir, ler novamente. Ora, reflete, entendeu? Declara aquilo para si, isso é meditar, tá bom? Você vai começar a conversar com Deus ali, Senhor, o que tu quer me mostrar aqui, Pai? Ah, Deus, já entendi. Você vai orar, vai agradecer, Senhor, obrigada por o Senhor ter falado comigo. Isso é meditar, você vai parar ali, você vai mastigar, tá? O que que é o estudo detalhado, que é a terceira frente de se ler a Bíblia? É o momento de pesquisar com ferramentas e descobrir o significado mais profundo dos textos, tá? Então, quais são as ferramentas que eu posso sugerir aqui para você, tá? Você pode dar um Google, buscar ali palavra, um tema. Você pode ter uma Bíblia de estudo, ok? Você pode ter uma Bíblia ali digital para você pesquisar fazer uma pesquisa rápida ali por termos, tá?
Você pode ter uma organização ali por cores, por temas, organizar os assuntos ali sobre o Espírito Santo. Aqui fala sobre fé, aqui fala sobre cura, ok? Você não vai ali acumular informação, você vai compreender e confirmar doutrinas pela própria Bíblia, tá? Qual que é a quarta frente? Contexto histórico e geográfico. Você precisa entender o cenário, ok? A palavra ela foi escrita em tempos, culturas e lugares diferentes dos nossos. Então a gente precisa conhecer esse contexto, evitar os erros de interpretação, tá? Qual o exemplo prático disso, gente? O camelo passa pelo fundo de uma agulha, ok? Não é não é literal. Então, isso aqui vai tratar do quê? De uma figura de linguagem da época, tá? Então, não é que o camelo vai passar pelo fundo da agulha. Então, é bom a gente estudar para a gente entender esses contextos, tá? Então, Jonas e Nínive. Nínive não tinha praia, então a gente precisa entender a geografia, ok? Para evitar conclusões erradas, tá? Então é isso, pessoal. O contexto histórico, ele vai trazer uma clareza, uma profundidade. Então são quatro frentes. Vou repetir aqui para vocês, tá? Leitura corrida, meditação e reflexão, estudo detalhado e contexto geográfico e histórico, ok? Então, essa que é a integração. Vamos lá, vamos lá. Leitura corrida, você vai comer a palavra todos os dias, esse contato diário que você vai ter, tá? Meditação, você vai digerir o que você leu, depois de ler, você vai parar e refletir, você vai meditar, conversar com aquele texto, né? Nesse momento, o Espírito Santo vai falar contigo. Estudo, investigação, aprofundamento, tá? Que é a terceira frente. Você vai pesquisar, vai usar as ferramentas, você vai fazer a ligação com os textos, você vai ter uma estrutura ali maior, você vai pesquisar o que a Bíblia diz sobre fé ou graça, ok? Quarta frente, contexto, você precisa o quê? Enxergar o cenário completo, entender a cultura da época, a geografia, os costumes, né, de quando o texto foi escrito. Isso vai impedir você de fazer uma leitura errada, como eu disse, aquela passagem lá que as mulheres devem ficar em silêncio, ok? Então, gente, eu expliquei, estruturei aqui, dei uma base para vocês, expliquei como que a Bíblia é dividida, contei como que ela foi iniciada, como que foi o Novo Testamento. Aí, vamos lá. O que que eu oriento vocês? Você que já está lendo a sua Bíblia, pastor, é o jeito que eu estou lendo a minha Bíblia, tá bacana, eu dei continuidade. Não, agora você que ainda não está lendo a sua Bíblia, faça isso. Pegue a sua Bíblia, NVT, ok? De repente você não tem uma Bíblia. O que que eu sugiro para você, gente? Você quer ler a Bíblia? Não lê a Bíblia no celular, gente. Sabe o que eu faço quando eu vou dormir? Eu tenho um tablet. Aí quando eu quero ler a minha Bíblia, por exemplo, eu comprei, gente, isso aqui eu vou até deixar uma dica para vocês, tá? Eu comprei uma lanterninha, que ela é de. Depois eu vou tirar foto quando chegar. Ela é de prender na roupa. Por quê? O celular, gente, não dá certo. Você vai ficar no celular, recebe uma mensagem, né? E você vai acabar se distraindo. Então, quando você for ler sua Bíblia, pega essa lanterninha, gente, ela custou acho que R$ 19 na Shopee. Pega a sua Bíblia, de repente você dorme no mesmo quarto que seu filho, tá? De repente seu marido quer dormir mais cedo. Pega essa lanterninha, a luz é bem assim, fosca, né? Não é muito clara. Lê ali a sua Bíblia antes de dormir, é muito bom, tá? Faça a sua leitura diária normal, sentada, quando você acorda à tarde. Eu digo para dormir, eu vou dar uma direção para vocês, tá? Quando você dorme, por exemplo, sem mexer no celular, sem mexer em televisão, sem ficar assistindo nada, a probabilidade de você ter sonhos proféticos é muito grande, tá? Quando você dorme lendo a Bíblia, quando você pega no sono escutando os salmos, tá? Então, pega essa direção para você quando você for dormir. A não ser que você seja uma pessoa de sono pesado. Você vai, você já capota e dorme. Mas se você é uma pessoa que vai, demora ali uns 10, 20 minutinhos para pegar no sono, começa, dorme. A chance de você ter sonhos proféticos é muito grande quando você dorme lendo a Bíblia, tá? Aí o que que eu faço? Eu pego meu tablet, aí eu coloco na Bíblia lá, aí eu durmo, aí eu acabo pegando no sono, só vejo o peso do tablet assim caindo no meu peito. Às vezes eu durmo fazendo isso, quando não, eu durmo escutando, ok? Então faz por quê? Porque evita, porque celular tem contaminação, às vezes você acaba vendo uma coisa, por isso que talvez faz tempo que você não sonha, enfim. Aí, ou você pode dormir lendo um livro espiritual, enfim, ou ler a sua Bíblia colocando essa lanterninha ali e você vai dormir lendo a sua Bíblia, tá? No mínimo 3 páginas, você pode ler.
3 capítulos, tá? Começa pela NVT, escreve, faz ali uma meditação. Para começar, primeiro você lê, depois medita, tá? Se você tiver tempo para isso, você divide em dois períodos o seu dia. Primeiro você lê e medita. Aí quando for à tarde, eu vou deixar para estudar mesmo, me aprofundar. A terceira e a quarta frente, eu vou deixar para fazer à tarde. Aí você vai entender o contexto, você vai fazer uma pesquisa lá. Em que contexto o livro de Atos foi escrito, tal, para você estudar e saber, tá? Você pode dividir o seu dia. Eu não sei como que é a sua vida, eu imagino a correria de todo mundo. Mas é legal você saber separar essas 4 frentes e entender que outra coisa, gente, isso aqui é primordial para você, tá? É natural, gente, quando você vai ler a Bíblia, não é todo dia que o anjo vai descer e vai falar com você. Nós somos seres humanos, tá? Aí todo dia você fica, eu vou ler a Bíblia hoje, o céu vai rasgar, o anjo vai descer. Não, gente. Tem dia que eu leio a Bíblia e eu não tenho meditação nenhuma. Sabe quando você lê e não acontece? Isso é normal. Para você não achar, tem dia que você vai ler a Bíblia por obediência. Deus, eu não senti nada, não tive nenhuma experiência, não tive nenhum entendimento hoje, mas eu vou ler a Bíblia. Tem dia que é assim, gente, que você vai ler, parece que você leu ali e não aconteceu nada, mas o quê? O teu espírito absorveu aquilo, ok? Você leu. O que que eu sugiro para você? Quando você estiver lendo a Bíblia, lê em voz alta, não precisa gritar. Você pode ler ali numa voz ali audível, né? Isso é bom também quando você lê em voz alta, porque dependendo do ambiente onde você se encaixa, tá? Eu gosto de ler baixo, tá? Mas eu sugiro que você lê em voz alta, tá? Não é todo dia que você vai ter ali algo extraordinário, mas assim, persevere mesmo sem vontade, porque, gente, a alma ela milita contra o espírito, então é natural. Você vai acordar, você não vai ter vontade de ler a Bíblia, tá? Mas você tem que perseverar, porque os tesouros, a forma pela qual o Senhor vai falar com a gente, vai ser através da Bíblia, tá? Agora eu quero dar outra direção para vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí no chat, tá? Que eu já vou responder. Vamos lá. Eu precisei passar esses princípios para vocês, gente, porque não existe libertação se você não souber, se você não ler a sua Bíblia, tá? As próximas aulas, gente, eu sei que foi um pouquinho cansativa essa aula, mas eu precisava passar para vocês, tá? As próximas aulas, elas vão ser mais interativas, eu prometo. Vocês vão amar as próximas aulas. É que essa, realmente, eu precisei passar, foi mais maçante, né? Precisei passar mais conteúdo para vocês. Deixa eu falar uma coisa. Você que quer direção, pastora, eu preciso ler livros. Vamos lá. Tem gente que tem dificuldade para leitura, eu super entendo, tá? Eu sugiro que a Bíblia você tem que ler, tá? Mas assim, se a tua dificuldade for nível hard, assim, pastor, eu tenho muita dificuldade com leitura. O que que eu oriento para você se você tem dificuldade de ler, tá? Coloca a Bíblia em áudio, ok? Coloca a Bíblia em áudio no YouTube, você pode escutar ali na voz do Cid Moreira, ou você coloca ali no Esqueci agora, gente. Eu não entendo muito disso. Você vai pegar, você coloca lá a Bíblia, no próprio aplicativo da Bíblia tem ler em voz alta, tá? Isso se você tiver muita dificuldade. Aí você faz dessa forma, tá? Aí eu preciso passar um direcionamento para vocês. Além da Bíblia, tá? Isso aqui foi, pastora, onde que você adquiriu tanta sabedoria? Vamos lá. Primeiro lugar, Deus, né? Toda a sabedoria que eu tenho, primeiramente, vem de Deus. E quais são as ferramentas que a pastora Pamela tem para ter tanta sabedoria, gente? Livros, tá? Eu leio muito, ok? Eu sou muito estudiosa. Isso aí é uma qualidade que eu tenho. Então, o que que eu te oriento? Leia livros, ok? Para adquirir conhecimento, livros espirituais, tá, gente? Livros cristãos, em nome de Jesus, não perde tempo com livro de romance, essas coisas, em nome de Jesus, tá? Aí, eu vou deixar aqui uma lista para vocês, tá? Luana, filha querida, você pode anotar, depois você manda lá a listinha no grupo do Telegram, tá? Qual que é o primeiro livro? Ó, quem tá no. Eu sei que ninguém aqui tá no leite, tá? Mas se você, pastor, eu quero saber como foi o seu começo. Se você quer ler tudo que eu já li, eu vou te dar na ordem, tá? Eu não vou te dar um livro aqui pesado. Se você quer.
numa ordem, como que eu posso dizer? Qual nomenclatura eu dou para isso? Vai. Numa ordem de peso, do mais leve ao mais pesado. Ou não, não, porque isso que eu vou mandar não é leve. Tá. O que que eu oriento para você? Você vai começar, existem livros, tá? Que são de comunhão com o Espírito Santo, tá? E tem livros que são o quê? De libertação, tá? Que vai te ajudar demais na sua jornada. É, ele veio para libertar os cativos. Tem diferença em consagrar e santificar? Já te respondo já, filho. Vamos lá. É, deixa eu passar aqui o nome para vocês dos livros, ok? Só um instantinho, gente. Vamos lá. Libertação, tá? O que que eu sugiro para você? Porcos na Sala. Esses livros que eu tô falando para vocês, gente, é como se fosse assim, vai, o beabá. Para você ir para a faculdade, você tem que fazer o ensino médio. É tipo isso que eu vou passar para vocês. Vocês precisam ler esses livros, tá? Pastor, eu tenho preguiça de ler, eu não consigo ler. Audiobook, tá? Vai lá no YouTube, audiobook Porcos na Sala. E escuta, de repente você tá lavando louça, você tá escutando o áudio. Gente, quantas vezes eu lembro? Lá no meu comecinho, eu lavando o banheiro, aí eu passava com a caixa de som chorando. Aí, mas o que você tá chorando? Eu tô escutando o livro. Eu lavando o banheiro e chorando, escutando os livros. Nunca me esqueço. É, eu fazia muito isso, tava fazendo lá as coisas, aí eu colocava o fonezinho de ouvido e ficava escutando lá, lavando o banheiro, tirando pó, cuidando das crianças e com um fonezinho escutando o livro, tá? Isso aí é um. De repente você pega ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ou pega trânsito, coloca o fonezinho de ouvido e escuta. Audiobook é maravilhoso, gente. Eu acho que uns 30 livros que eu li na minha vida foi audiobook, tá? É maravilhoso. Coloca para você escutar. Ele veio para libertar os cativos, tá? Esse livro, ó, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Esses livros da Rebeca, eles são um pouco pesados, tá? Então, antes de você ler, você faz uma oração, Senhor, em nome de Jesus. Me traz a tua presença, Senhor. Quando eu estiver lendo esse livro, eu repreendo, eu cancelo, Pai, todo o contra-ataque do reino das trevas. Porque esse livro, ele descortina o diabo, tá? Ele expõe o diabo. É muito pesado, tá? Mas eu não tenho. Ai, pastor, eu não posso ler. Tem gente que fica colocando medo. Eu não tenho que ter medo do diabo, não, gente. Vocês estão aqui na escola de libertação, vocês têm vida de oração, vida de jejum, tá? Então não tem que ter medo de ler livro, não. Vai ler e colocar o capeta para correr, em nome de Jesus, tá? Ele veio para libertar os cativos, tá? Guerra de ataque, tribunal de guerra, curando as raízes da alma, tá? Esses da Rebeca, gente, esses quatro, é como se fosse uma regra para vocês. É importante vocês lerem, eles são maravilhosos, tá? Eu vou falar algo aqui, gente. Muita gente fala mal da Rebeca, tá? Por que que acontece, gente? Todo ministério, a Rebeca, ela foi a mulher, né, um instrumento usado por Deus para libertar a noiva de Satã lá dos Estados Unidos, tá? Deus usou a Rebeca Brown. E aí o que acontece? Essa mulher, a Elaine, ela veio da mais alta bruxaria do satanismo. Então, o diabo, né, ele ataca, ele fere a imagem da Rebeca Brown. A Rebeca Brown não tá mais entre nós até hoje. Fala que ela foi pro inferno, né, que alguém teve uma visão no inferno e viu ela. Falou que ela querendo descredibilizar, entende? Então, assim, a Rebeca, gente, ela é uma mulher de Deus, tá? Eu vou falar algo pra você, gente. Eu me ofendo, tá? Eu não gosto quando fala mal da Neuza Tioca, Rebeca Brown, Tânia Teresa, gente, elas são referência, tá? Ah, mas se fez ou não fez, aí é Deus, tá? Então a gente tem que ter respeito pelas mulheres de Deus, tá? Agora vamos lá. Divina Revelação do Inferno, Mary Baxter. Esse livro é maravilhoso, tá? Regiões de Cativeiro e Guerra de Alto Nível, da Ana Mendes. Esses dois vocês precisam ler, tá?
Quarta dimensão, do Paul, acho que é Paul Yang-Cho, se eu não me engano. Gente, vocês precisam ler esse livro, tá? Isso aqui é o que eu falei, gente, é como se fosse um ensino médio para vocês fazer faculdade, vocês têm que ler esses livros. O Andar no Espírito, o Andar no Poder, tá? Nossa, a quarta dimensão é maravilhoso, vocês têm que ler, em nome de Jesus. É, Anjos e Demônios. Eu até tenho aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Oxi. Ah, tá. Isso aqui é um manual que eu acho que todo cristão deve ter, tá? Anjos e Demônios. Do Hernani Santos, tá? Falei porcos na sala, falei. É, agora, então, eu li um trecho desse, filho, eu tenho que ler ele todo, tá? Bruxaria de Carlos Ribas. Gente, eu tenho alguns desses livros em PDF, tá? Eu tenho alguns. Eu vou ver aqui o que eu faço, se eu compartilho com vocês. Agora, gente, livro para edificar. Você quer se emocionar, você quer chorar? Aí você lê esse aqui, ó. Céu, Encontro Marcado com Deus. Esse livro é maravilhoso, tá? E Bom Dia, Espírito Santo do Bem e Rim. Hernani Santos, Derretimento dos Servos. Chora demais também. E Corações Profundos, Revelações Profundas, do Hernani Santos. Esses dois. Esse aqui, gente, é um dos mais basiquinhos. Aí tem uma série de outros que são muito bons também, tá? Mas esse aqui é um dos, assim, que mais me impactaram. Tem os do Apóstolo Robson também, que são maravilhosos, mas do Apóstolo eu prefiro que vocês leiam um pouquinho mais. É muita feijoada. Eu preciso que vocês leiam esses primeiros, tá? Para quem ainda não leu. Essas são as indicações que eu tenho para vocês, tá? Então, não vale a pena mentir. Comenta aqui no chat para mim, quem leu a Bíblia hoje? Vou pegar vocês no pulo agora. Eu também.